Admirável Mundo Novo, ao meu ver, é um filme que luta entre o que ele gostaria de ser, que é um filme focado no Sam Wilson quanto Capitão América, versus o que ele acaba sendo, que é uma continuação inesperada do Incrível Hulk de 2008, só que sem o Bruce Banner. E sendo bem sincero, eu não tava com grandes expectativas pro filme, mas depois de assisti-lo, eu fiquei com essa sensação de frustração, talvez seja uma boa palavra para se usar, e eu vou comentar mais a fundo o que eu achei do filme com spoilers nesse vídeo aqui. E esses dois corpos tentando habitar o mesmo espaço meio que cria uma cisão estranha e muito gira em torno do General Ross, o Thunderbolt Ross, que acaba sendo tanto protagonista quanto o Sam, o que definitivamente é uma escolha. O Thunderbolt Ross, o General Ross, o Presidente Ross agora, como você queira chamar, ele sempre orbitou o MCU numa figura, numa oposição de antagonismo aos heróis, seja caçando lá o Hulk dentro do Incrível Hulk, seja do Tratado de Sokovia lá dentro do pós-Era de Ultron, envolve lá a questão do Guerra Civil, que faz os heróis se separarem, então o personagem sempre esteve ali presente. E esse filme quer colocar ele num lugar de liderança absoluta dos Estados Unidos, sendo o presidente, o que é uma escolha interessante. Só que o filme, ele força você simpatizar com esse personagem, sendo que a construção dele como um todo nunca seguiu exatamente por esse caminho. A gente nunca teve substância suficiente do Ross para que a gente minimamente se importe com ele. O Admirável Mundo Novo quer colocar o Ross nesse lugar de que ele não quer seguir a imagem do passado dele, e muito por conta da distância que ele tem em relação à sua filha Betty, que, de novo, é a personagem da Liv Tyler, que apareceu no filme de 2008 e depois nunca mais voltou, mas ele sente-se afastado da filha. E o filme vai forçar isso. Ao mesmo tempo, quer criar essa hipocrisia em torno do personagem, dele ser uma figura antagônica aos heróis, dele ser meio que um vilão nesse ponto, mas ao mesmo tempo ele pega lá o outro personagem lá, o Steve Stearns, o personagem do Blake Nelson, lá do filme de 2008 também, e coloca ali que o personagem foi mantido em cativeiro, fazendo experimentos para o Ross poder usar. De novo, quanto conceito é muito legal, só que o filme ele nunca vai fundo no que ele quer dizer em relação ao Ross. Ele quer sempre ir pelo caminho da passada de pano, da conciliação, de que ele é um personagem bom. O filme nunca trabalha a dualidade de talvez esse personagem seja de fato escroto, que de fato ele é por conta das atitudes dele. Só que o filme nunca reconhece isso inteiramente, porque a todo momento ele volta atrás de criticar o personagem quanto às suas atitudes, porque quer que a gente, quanto espectador, crie uma empatia por ele. Só que eu acho que a forma como o filme decide fazer isso não exatamente ajuda a chegar nesse ponto que gostaria. E na real isso acaba mais me gerando uma frustração, uma raiva, porque tira muito do foco que deveria ser o filme, que é sobre o Sam quanto esse lugar da dualidade que ele sofre. Ele é esse soldado que deve seguir ordens versus ele é o cara que está seguindo o legado do Steve Rogers e os ideais que o Steve Rogers representava. Fora o que, e principalmente, ele ser um homem negro diante disso tudo. E é bizarro porque o filme por si só, ele nunca tem conhecimento dessas questões. Só que ao mesmo tempo coloca personagens falando delas. Aparece o Buck num determinado momento, uma cena bem bacaninha, que eu acho que o filme deveria ser muito mais sobre os dois, tinha que trazer o Buck pra esse filme, não tacar ele no Thunderbolts, que eu nem vi, mas já tô aqui falando. E aí o Buck fala que o Sam é algo que as pessoas se inspiram. Aí no final do filme, o Joaquim fala exatamente isso, ao passo que o Sam fala da questão dele carregar esse peso todo. Só que caralhas, onde tá isso nesse filme? Se o personagem não tá falando, a gente não tem conhecimento sobre isso. É esse o ponto. O filme tem que parar para fazer um discurso para você entender o que ele tá querendo dizer, o que ele tá querendo sentir. Porque o filme por si só nunca demonstra isso pra gente que tá assistindo. Fora que eu sinto que Admirável Mundo Novo sofre do exato mesmo problema do Multiverso da Loucura, que aí é um problema estrutural da Marvel. Que são séries que pegaram personagens meio que secundários dos filmes e aí dá o protagonismo para eles dentro de suas séries. E aí tanto o WandaVision quanto o Falcão e o Soldado Invernal aprofundam seus personagens. E aí quando vai pro filme, meio que tudo isso é ignorado, é deixado de lado, porque não pode alienar o público que não viu a série. Mas aí, em contrapartida, parece que tudo aquilo que aconteceu na série simplesmente não existiu.
A série do Falcão e o Soldado Invernal é muito mais profunda nesse lugar do Sam quanto esse homem negro, onde o governo não quer que ele siga o legado do Steve, bota um outro cara no lugar, todo o questionamento dele com a Isaiah, que também é muito interessante dentro da série. No filme, fica meio que jogado qualquer coisa nesse lugar. Parece que do filme do Ultimato, quando o Steve passa o escudo pro Sam, pra gente ver aqui na série, parece que as pessoas só aceitaram que o personagem é o novo Capitão América. Sendo que existe a série no meio do caminho que mostra que não foi exatamente assim. Um outro ponto que eu acho que exemplifica bem isso que eu tô dizendo está em torno da figura do Isaiah, que na série a gente descobre que ele foi um Capitão América, que foi apagado da história, que ele ficou muito tempo preso, tal, que é algo pesado que, de novo, traz esses paralelos com a realidade. Só que aí no filme ele é colocado como esse, ele é o amigo do Sam. E aí você sabe que ele é um Capitão América por uma conversa en passant que tem com a figura do Joaquim. Mas de novo, nenhum peso. E aí quando ele sofre a lavagem cerebral e quase mata o presidente lá, o General Ross, presidente Ross. E aí ele fala, não quero ser preso de novo. E aí o Sam fala, não faça isso, tal. Você vê que existe ali uma fagulha de um drama que nunca é desenvolvido. Na prisão, quando ele vai ser levado para a solitária, ele fala, não quero voltar para uma solitária. De novo, uma fagulha de um drama que é, na mesma medida que é colocado, é abandonado. O próprio personagem do Giancarlo Esposito, quanto essa figura antagônica ali dos Serpentes, também aparece muito pouco no filme. Parece que claramente, essa questão toda do filme ter passado por reescritas, um monte de refilmagem e sair só agora é um reflexo de que a ideia inicial desse filme, ao meu ver, era ser algo mais terrestre, algo mais thriller mesmo, dessa investigação, de algo agindo por trás dos bastidores, tal qual o Soldado Invernal acaba sendo. E aí a gente vê que ao mesmo tempo que existe essa vontade, as refilmagens foram meio que modificando o filme para ele querer ser essa grandiloquência toda que vai trazer o Hulk vermelho para um clímax apoteótico. Só que aí é isso, não é nem uma coisa nem outra direito. E além disso tudo que eu disse, ainda há uma outra questão em torno de como esse filme, de certa forma, descaracteriza algo que tornaram o Capitão América dentro do MCU, que é essa figura de oposição à forças de poder, dele questionar quem está no poder. No primeiro filme, tem a questão de ser durante a Segunda Guerra Mundial e quererem usar ele apenas como garoto propaganda, que ele acaba indo contra e passa a agir mais livremente. No segundo filme, tem a questão do overcontrole lá, da supervigilância da SHIELD, que ele também é contra logo a princípio. No Guerra Civil, a questão do Pacto de Sokovia, que ele também acaba sendo contra. Então isso tá meio que inerente à figura do personagem, e tá até pra falar em certo nível que é muito inerente a quem é o Steve. E de certa forma, beleza, o Sam é um outro personagem, mas definitivamente é uma escolha quando no momento que a gente está de sociedade em que os Estados Unidos abertamente abraçam o fascismo, irem por um caminho de ser apaziguador. Acaba sendo frustrante nesse lugar, ainda mais de novo, quando você coloca o protagonismo diante de uma pessoa negra. Além do que, todo o filme do Capitão América acaba desembocando em grandes eventos do MCU ou impactando o que vem posteriormente de uma maneira que eu sinto até que é fluida. Não é o foco do filme, mas isso acaba impactando posteriormente. A gente vê o primeiro Capitão América, leva ao primeiro Vingadores. O Soldado Invernal tem a ceninha ali pós-créditos que tem o Pietro e a Wanda, que é bacaninha, mas não é o foco do filme. No caso do terceiro, toda a questão da cisão dos heróis e tal, leva eles a perderem em Guerra Infinita, que é bacana. E o quarto filme tenta fazer isso de uma maneira tão desajustada, desequilibrada, que você vê que o Sterns, lá, o personagem, ele tá ali porque ele sabe todas as probabilidades. Isso me irritou num nível. Esse vilão, ele parece quase que a joia do infinito lá do Doutor Estranho, que vê todas as possibilidades possíveis. Ele vira um vilão ex-máquina que sabe tudo, que planejou tudo certinho, que sabe todos os caminhos, pra chegar no ponto da cena pós-créditos desse Admirável Mundo Novo ser uma piada. Porque, claramente, uma refilmagem, tem vários momentos nesse filme que você vê que a fotografia muda para destacar o personagem num fundo verde mal feito, que é o caso dessa cena pós-créditos, em que você vê que o Sam chega pra ele e fala, porque não sei o que e tal, ele, vocês acham que vocês são únicos, se preparem, meio que fazendo essa instigação pro que vem em Guerras Secretas, mas assim, sinceramente,
é uma forçação de barra que vá à merda. Toda a questão também do Adamantium, que citam no filme ali, não, porque tem o Gigante lá dos Eternos, que é um filme que a Marvel meio que esquece que existe também, aí agora traz isso de volta. É isso, o filme ele tenta ser sobre um monte de coisa que não é exatamente o Sam, e esse é o ponto que mais me irrita de uma forma geral com o Admirável Mundo Novo. É ele se esforçar tanto para não ser sobre o que ele deveria ser. Se você curtiu ou não curtiu o filme, deixa aí nos comentários o porquê, vamos trocar uma ideia sobre isso. Deixa o like, assina o canal, a gente se vê a qualquer momento.